maravilha contar com a sua presença. Aqui em Belo Horizonte tá um frio. Hoje eu tô usando todas as meias da semana. Não é brinquedo não, moço. Não é brinquedo não. Galera, você já pegou papel e a caneta? A caneta tá aqui, ó. Bic. A Bic é aquela canetinha top que sempre escreve. É a caneta que cumpre o propósito. Papel e caneta é fundamental porque o tema da aula de hoje é... Você sabe? Você não sabe? Fígado e vesícula biliar. Qual que é o grande sofrimento do nosso amigo fígado? É a nossa rotina, nosso estilo de vida. Em especial, caso você não sabe, pode colocar aí, uma das principais características do fígado é produzir a famosa vitamina D, que na verdade não é vitamina, é um hormônio, mas enfim, vitamina D é uma das responsabilidades do fígado. E é notório que a população, de um modo geral, principalmente que vive em meios urbanos, tem uma carência de vitamina D. E por que isso ocorre? A explicação básica é porque a gente não toma sol. Beleza, legal. Mas, e aí? Mesmo algumas pessoas que tomam sol têm uma baixa produção de vitamina D. Ocorre que, se o fígado não vai bem, vesícula biliar também não vai bem não. E aí ocorre que há a formação de uma espécie de barro. Esse barro, com o passar do tempo, pode virar cálculos. Engraçado esses cálculos, eles parecem esmeraldas, são pequenas pedrinhas que, inclusive, antigamente, faziam-se a retirada dessas pedras. Mas... como nós temos a manutenção dos maus hábitos alimentares, emocionais, que eu também não mencionei ainda por enquanto, nós temos uma mudança, porque o sistema médico ele é feito para gerar lucro, não é para gerar saúde, uma mudança nesse procedimento cirúrgico, que em vez de ajudar a pessoa a fazer mudanças no seu comportamento alimentar, nas suas emoções, para que não haja uma recidiva, ocorre que há uma mudança no procedimento cirúrgico. Aí o padrão vira, em vez de você retirar o cálculo biliar, você vai retirar a vesícula biliar. E aí ocorre isso. Tanto é que se esses cálculos biliares não forem bem cuidados, ocorre o risco de haver um entupimento nos ductos. Esses ductos que secretam a bile também têm uma comunicação com o pâncreas, que ele vai secretar insulina, glucagon. Se uma pedra fica lá entupindo esse ducto colédoco, nós vamos ter um risco muito grande dessa pessoa ter uma pancreatite. Tá? Então, olha só como o nosso corpo é todo interligado. A gente fala de fígado, depois falamos de vesícula biliar, que ele armazena cerca de 50 ml de bile, e se por um acaso houver a produção de cálculos, e pequenos cálculos, esse barro, ele chegar a entupir o ducto colédoco, pode atrapalhar o pâncreas, e isso também pode gerar uma pancreatite. Percebe? O nosso corpo ele é muito interligado. Precisamos ter essa noção. Enfim, com respeito às emoções, nós temos no fígado, ele é prejudicado quando nós nutrimos sentimentos intensos como a raiva. A raiva, sentimentos de raiva intensa, isso acaba por prejudicar, diminui a vitalidade do órgão. E a nossa vesícula biliar também está ligado a processos de decisão. Se você fica em momentos que se alimenta de indecisões, isso acaba também prejudicando a sua vesícula biliar. Pode reparar, pessoas que tiveram a remoção da vesícula biliar demoram mais tempo para tomar as suas decisões. Isso pode ser evitado? Sim. Você pode cuidar muito bem da sua vesícula biliar. Hoje na aula a gente vai falar... nem todas as fotos vão falar do fígado, mas quando for falar do fígado, eu vou dar aquela pincelada básica. Mas o fundamental para você cuidar do fígado, anota aí. Primeiro passo, você precisa treinar o seu paladar. Treinar o seu paladar para que você compre aquilo que é saudável. E aquilo que não é saudável, você vai gradativamente parando de comprar. Como é que se treina o paladar? Você vai reduzir o seu prazer pelos doces. Em especial doces cremosos, tortas, sorvetes e por aí vai. Se você for fazer uso de algum doce, que seja um doce sem esses derivados ricos em gorduras industrializadas. E aí você vai treinar o paladar com o quê? Às vezes você faz uso de uma determinada sobremesa, e aí você ainda colocava açúcar nessa sobremesa, e aí você vai reduzindo essa quantidade de açúcar gradativamente. Tá? Uma outra coisa também são os amidos. Em cada refeição, um amido de cada tipo. Né? Então, nada de ficar combinando arroz
com batata frita, batata inglesa, com aquele doce, com aquele marrom glacê, né, de batata doce. É um amido só por refeição. Legal? O paladar nosso ele tem que estar mais acostumado com sabores amargos. Então, reintroduza o rabanete, que não é um hábito nosso. Reintroduza a chicória, que é muito comum em São Paulo. Almeirão, folhas verdes escuras, elas são muito boas. Também temos a serralha aqui em Minas Gerais, outra folha muito boa, né? Inclusive é um punk, as plantas alternativas, plantas alimentícias não convencionais. Jiló é um alimento muito interessante. E aí o que acontece? Nós temos alimentos bons, como é o caso do jiló, mas o preparo às vezes nós vacilamos, como a fritura. Elimine da sua vida frituras, minimize ao máximo, até aquela questão dos refogados. Tente usar mais a água no cozimento. Perceba que quando você usa água no cozimento, a temperatura chega até 100 graus, dependendo da sua altitude. Mas se você usa óleo, essa temperatura chega a 2, 3 vezes mais. E quanto maior é a temperatura, menos enzimas aquele alimento vai ter, mais prejudicial ao seu organismo ele será. Então utilize fogo baixo, use muita água, tá ok? Outra coisa legal, vesícula biliar, é importante que você mastigue bem o alimento. Isso vai te ajudar a que você tenha maior prazer com o alimento, livre-se dos celulares, das distrações, converse mais com a pessoa ao seu redor. Isso vai ser muito importante, legal? Agora, um fitoterápico que deve ser usado assim como um detox de tempos em tempos, 6 em 6 meses, 1 em 1 ano. Anota aí. Chá de losna. Talvez algumas pessoas até tenham feito, mas é uma planta que não pode ser usado rotineiramente, como um chá de camomila, né? Ele tem um nível de toxicidade médio. Mas quando você utiliza o chá de losna, num processo de desintoxicação, que seja a cada semestre, uma vez ao ano, ele é muito interessante. É um chá amargo que vai proporcionar uma boa desintoxicação, tanto no fígado quanto na vesícula biliar. E, meu amigo, se livra dessa raiva velha, perdoa, releva. E tá confuso? Bota no papel, traça um plano, pega uma pessoa que às vezes está um pouquinho mais na frente de você, compartilha isso e bora pra frente. Bom é inimigo do ótimo, então nada de ser lambão, fechou? E também, se você é perfeccionista, feito melhor que perfeito. Joia? Bora pra ação. Agora eu vou chamar a Patrícia. Patrícia Magno, você tá ouvindo aí, Patrícia? Tô sim. Joia. A Patrícia ela vai acompanhar agora uma análise, na verdade, uma correção de análise de um olho que ela mandou pra cá. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Você que é aluno Olho na Saúde já deve estar observando, tá ok? Eu acho isso aí fantástico, vocês tomarem notas. Vocês vão ver coisas que eu não vou falar, isso é ponto pacífico. O que acontece é, pela forma que nós trabalhamos e pelo que já experimentei, eu crio exatamente aquilo que mais me chama a atenção, aquilo que é mais incomum. E com certeza, eu tenho certeza que quase todo mundo quer saber que marca é essa daqui no olho direito, né? Parece algo voando, né? Que tá com as asas lá para cima. Não sei se você consegue visualizar isso, né? Mas parece alguma coisa com as asas lá para cima, entre as asas tá preto, né? E tem uma parte na asa, o contorno dela tá branquinho, né? E parece, né, que tem uma coisinha embaixo, mas uma coisa meio arredondada, né? Tem gente que joga videogame e pode falar que parece um Pac-Man, olhando assim para cima, né? Mas eu vou te mostrar que é uma outra coisa com o que tem asas, fechou? Esse conteúdo está no módulo de marcas de impacto, né? Que são determinados desenhos, determinadas formações. Aqui eu coloquei pelo menos 2 marcas de impacto. Essa daqui é que é mais chamativa e aqui a outra que é a cripta, né? Aqui embaixo, tá bom? Esse olho aqui chamou muita atenção. E vamos lá, eu tomei algumas anotações, tendo em vista para nós acelerarmos. Opa, não é esse daqui. Pegar aqui. A sigla é o perfil PM, que são as iniciais do terapeuta. Daqui não vai ter muito jeito não, vai ter que aparecer um pouquinho. Então vamos lá, eu começo, óbvio, se você quiser colocar a cor do olho, não tem problema, tá? Isso daqui é a sequência básica que eu coloco sobre o perfil comportamental. A marca que mais aparece aqui são essas marcas lineares que caracterizam o perfil sinestésico, logo perfil corrente. O que é o perfil corrente? Isso daí, assim, tá tudo lá na formação na saúde, mas é uma pessoa que tá sempre em movimento, que agrega, é uma pessoa que mistura as sensações, que, por um outro lado, tem dificuldade em dizer não para os outros.
Só um minutinho. Ah, tá. Legal. E aí, assim, a gente vai falar sobre uma pessoa que tem dificuldade de dizer não para as pessoas sem sentir aquele, como eu vou dizer assim, como se fosse uma culpa, um remorso, sabe? Eu encontrei alguns perfis correntes que já aprenderam a dizer não, mas ele leva um pouquinho mais de tempo para se livrar desse peso, desse remorso, dessa sensação de culpa, porque a tendência é um perfil que troca. Faz isso para mim, eu vou fazer isso hoje para você, porque eu sei que no dia que eu precisar, eu poderei contar com você. As chances são maiores de haver uma reciprocidade, legal? É um perfil que troca muito, alterna muito a sua energia. Temperamento, encontramos o temperamento na OPI, que fica na beiradinha da íris. Aí eu vou falar o seguinte, se você analisar essa borda, fica muito fácil você dizer que ela é OPI 4, mas observa como nós temos uma região aqui que tem um resquício, é uma OPI grossa, tá? Mas João, praticamente ela toda não existe, concordo com você, é uma diátese que está praticamente na 4. Algumas vezes, dependendo da imunidade dessa pessoa, é recomendável tratar ela como se fosse diátese 4, não está errado, mas é importante que você identifique a característica verdadeira dela, que é uma borda grossa e fina em determinados pontos. Encontramos até um serrilhado aqui. Grossa em determinados pontos e fina em outros. Então, nós temos uma diátese 3. Essa aqui é a principal característica dela. Se você quiser tratar, melhorar o terreno biológico dela, pode colocar 4. Não está errado, tá certo, ok? Mas aí o que acontece? Por ela ser diátese 3, nós temos uma necessidade de cuidar de circulação, hormônios, humor. Quando eu falo humor, é bom humor mesmo, entendeu? Às vezes o humor melhora, piora, assim como o seu vigor, sua disposição. Uma hora ela tá legal, uma outra hora ela não tá. E tem essas variações ao longo do mesmo dia, tá? E quando você fala isso, às vezes a pessoa nunca te viu na vida, ela fica até abismada, né? Mas como que ela sabe disso, né? Pelo olho, pelo estudo do olho. Nós temos aqui o fluxo de vida, aqui é uma característica que nós temos manchas mais claras ao redor do estômago, né? Estômago hiperácido, mas não conseguimos ver o colarete, é o suprimento nervoso insuficiente. Logo nós encontramos a normoversão, uma mistura entre introvertidos e extrovertidos, legal? Então, deixa eu falar mais sobre hemisfério cerebral predominante. Eu falo aqui do olho direito. Mesmo o olho esquerdo tendo uma pupila maior, eu falo que nós temos aqui esse hemisfério cerebral predominante e o que nós enfrentamos aqui é um padrão de mudança. A tendência é que essa pessoa esteja sofrendo e trabalhando muito mais com o seu hemisfério relacionado ao olho esquerdo, mas seria esse olho aqui que é o olho mais desenvolvido, é um olho que está muito mais nítido, legal? E aí chega lá, área mental. Da área mental nós encontramos vários sinais, o que eu destaco está associado a uma das maiores inflexões e também a essa marca aqui. Nós temos associado a essa ponta e essa área aqui a vitalidade, ou seja, essa pessoa necessita de doses contínuas de ânimo, disposição. Além disso, essa marca ela se encontra na pele e na circulação. Quais são as necessidades que essa pessoa tem? De melhorar a interação com as pessoas. É bem provável que ela já tenha se sentido muito bloqueada, muito desamparada e ela tenha criado uma barreira que a está impedindo de associar-se a outras pessoas, a criar novas amizades, novas experiências, sem aqueles traumas já pré-existentes. E circulação? Aqui está associado com congestão venosa, aquele senso de missão. Ela pode ter tudo na vida, mas às vezes pode sentir aquele vazio dentro dela. Por quê? Necessita trabalhar o seu propósito, executando e concluindo as suas missões. Além disso, nós temos essa outra extremidade dessa marca no olho direito, vou anotar aqui, olho direito, que é a pineal. A pineal, ela está marcada tanto no olho direito quanto também no olho esquerdo. Eu gosto muito desses órgãos que estão marcados nos dois órgãos, nos dois olhos, porque isso necessita um cuidado maior. Os dois hemisférios cerebrais transmitiram isso para o olho, então é um cuidado extra. Anisocoria, assim, nítida, né? Pupila esquerda muito maior que a pupila direita, uma anisocoria. Mas a gente vê que apesar da pupila esquerda ser maior, a pupila direita também está muito achatada, inclusive um achatamento, ambas estão com esse achatamento, mas o achatamento superior. Esse achatamento deixa a pupila praticamente uma reta, olha só, está praticamente uma reta. Isso denota que ela está precisando sentir mais plenitude, sentir mais em paz com ela mesma. E quando ela conseguir fazer isso, ela consegue ficar num ambiente com poucas pessoas, silencioso, consegue dormir sem estar no rádio, televisão, grudada no smartphone, consegue estar bem com ela mesma, consegue ler um livro de capa contra capa. E é uma característica que poucas pessoas estão conseguindo em nossos dias. Essa OPI aqui,
com uma espessura maior, ela caracteriza uma borda alargamento local. O que isso indica? Que a medula espinhal, né, que faz parte do sistema nervoso central, está com reflexos muito ativos. E isso faz com que essa pessoa tenha incômodos, tenha sensações muito mais afloradas, às vezes é algo que dói, mas para ela dói muito mais, causa uma hipersensibilidade. Então, caso ela já perceba isso e isso incomode, é bom tratar a medula, tá bom? Achatamentos dos órgãos torácicos. Isso eu vejo aqui no olho esquerdo. Dá uma olhada como no olho esquerdo o maior achatamento está na região temporal mediana quanto também nasal mediana. Parece que pegaram a pupila, que era redondinha, e fez assim, ó, esse pressionamento. O que isso indica? Cuidar do sistema respiratório e cuidar do coração. Estão intimamente ligados. Agora, olha que interessante. Isso aqui é importante. Deslocamento superior nasal no olho esquerdo. Tá? Olho esquerdo. Não pode esquecer que não. Se você reparar, dá a impressão que a distância daqui, dessa diagonal, em relação à pupila, está muito menor do que o lado oposto, dessa diagonal até esse outro lado. Dá a impressão até que o olho fica um pouquinho torto. Por que o olho fica um pouquinho torto? Porque o deslocamento está tão grande que o olho parece que ele fica um pouquinho mais abaulado, ele fica um pouquinho mais gordinho desse jeito, para que a pupila ela permaneça no centro, para captar as imagens na visão. O que isso indica? Esse olho esquerdo, em exposição à pupila com esse descentramento, nós temos uma necessidade de cuidado do baço. É baço, não é o braço. Baço. O fígado fica aqui do lado direito, o baço fica do lado esquerdo. Apesar de não estar conectado ao sistema linfático, ele é fundamental para a imunidade, para também filtragem do sangue. Então, vou cuidar do baço. E um detalhe, casos, em especial, né, principalmente, porque o que eu vou falar agora não é diagnóstico, ó, não é diagnóstico, não estou fazendo diagnóstico, eu estou só agindo com cautela, indicando, se possível, que ela vá ao gastro e peça para fazer um exame. E se um exame que verifique se há hérnia de hiato. O que é hérnia de hiato? É uma protusão do estômago, uma pequena porção do estômago que penetra, chega próximo ao aparelho respiratório. Então, às vezes a pessoa não sente nada, é uma hérnia de hiato tranquila, sossegada, que nem requer tratamento. Pode ser que no caso seja um pouquinho mais grave e requer algum tipo de tratamento. E tem os casos mais graves, a pessoa já sente alguma dor abdominal, sente uma azia, que aí o caso pode ser um pouquinho mais urgente e necessite de uma cirurgia, tá ok? E aí é interessante você verificar isso, porque automaticamente vai ajudar o aparelho respiratório também, bem como também alívio de dores abdominais. Colarete, a gente não vê o colarete, mas consegue observar alguns pontos. Logo, maior invaginação, ou seja, aquele ponto em que o colarete mais chega próximo da pupila, aqui, ó, olho direito, e está associado à pituitária e pineal, glândula mestra dos hormônios e também a que secreta melatonina. É fundamental, se possível, deixar os olhos observando a luz do sol, amanhecer e o entardecer, fundamental, mesmo que seja de olho fechado, é fantástico, ajuda muito. E nós temos a evaginação, então a maior porção, né, do colarete que se afasta da pupila é essa parte aqui do olho esquerdo, ó, que, se você quiser acompanhar, chega na parte da frente e do olho. Frente e têmpora está falando aqui da testa, né? Mas essas duas partes aqui, essas duas porções que mais chamam a atenção e cuidado. Legal. Agora, sinais clássicos. Nós temos aqui o anel de sódio formando, né, uma rigidez nas paredes circulatórias, raios solares que mostram uma necessidade de cuidar do peristaltismo do intestino, congestão venosa, esse azulado do olho. Nós temos anel de estresse, sim, nós temos anéis de estresse bem quebradinhos aqui, bem sutis, inclusive na região periférica, alguns até pretos, né? Nós temos aqui anéis de estresse. Temos também suprimento nervoso insuficiente, que aí tem que cuidar da microbiota, tem que cuidar do intestino, dos músculos, região abdominal, região pélvica, fundamental, e o anel de pele. Então, pare de usar antitranspirante, comece a usar leite de magnésia ou desodorante natural, que isso vai ajudar bastante. Além de questões emocionais, interaja mais com as pessoas, ligue para elas, isso vai te ajudar muito a crescer e alargar-se. Órgão de choque. Tá aqui, ó, olho direito, dá uma olhada aqui, ó, lacuna, telha de madeira. São 3 marquinhas, parecem uma escada, na verdade a sequência seria a mesma da lacuna escada. E nós temos também essa marquinha aqui que eu já falei para você, que é uma lacuna romboide. Bom, essa marquinha aqui da lacuna romboide, eu não anotei, falha minha. Vou anotar aqui para você. Para anotar é fácil, é só ajustar aqui o mapa, deixo ele aqui, o mouse em cima e pronto. Nós temos duodeno, na verdade, eu tenho que puxar o mapa um pouquinho mais para cá, porque o colarete não está aqui, né? O colarete está bem mais para lá. Então, nós estamos falando de vesícula biliar. Então, aqui, ó, temos a vesícula biliar. Que é justamente o tema da aula de hoje, né? É lacuna romboide. E aqui encontramos o nosso cérebro.
O que nós temos aqui no nosso cérebro? Se você for verificar lá no curso, marca de impacto, aqui é o símbolo de uma borboleta. Né? Lembra que eu falei que parecia uma asa daqui e uma asa daqui desse lado? Então, justamente isso daqui é a lacuna borboleta. Lá na ilustração, a marca, ela tá invertida, tá ok? Mas é só você desinverter ela que você vai ver como ela é igualzinha a essa marca que nós encontramos. É uma lacuna borboleta que normalmente encontra-se e marca problemas hormonais ou órgãos metabólicos, como o pâncreas também. Legal? Então, cuidar aqui dessa parte hormonal. Quais seriam as principais recomendações? Tudo que eu anotei dá base para pelo menos 5 sessões, 5 exames de iridologia. A primeiro exame eu falo o perfil comportamental, temperamento e eu também aponto o tratamento à necessidade primordial, que é o que eu estou fazendo agora. Para você que está aqui, é porque você quer aprender, quer ser um profissional, eu fui além. Eu cavei mais informações e vi que a necessidade dela é absurda. Tem muita informação aqui. Priorizei, classifiquei em temas e agora eu vou passar a primeira necessidade. A segunda necessidade, como é que você faz? No finalzinho do seu exame, você já fala, volta dentro de 30 dias, porque eu necessito cuidar do seu fígado, necessito cuidar da sua glândula pineal. Você necessita ter esse passo a passo. É por isso que eu faço uma análise muito mais detalhada na primeira sessão, que isso vai me ajudar nas próximas. É um processo, começo, meio e fim. Bom, necessidade de tratamento. Estou começando na área cerebral, depois útero. Eu coloquei útero ou próstata justamente para ilustrar. Não sei se é um homem ou se é uma mulher. Na verdade eu sei que é uma mulher. Mas o olho não me informou isso. Quem me informou foi a terapeuta. Também nós temos aqui o cuidar do estômago, da imunidade. Eu vou cuidar também do coração e dos intestinos. Como? Tem o libido, que tem uma série de frequências, inclusive o ginseng, ótimo para o cérebro. Por ser uma mulher, recomendo Artemisia, que vai ajudar no útero e contém no quântico útero. Se fosse um homem, trabalharia com a catuaba, que vai ajudar na próstata e no testo. Estômago, para dar uma equilibrada aí nesse estômago. Gostaria de usar espinheira santa, que faz parte do gastro, para ajudar na imunidade. Lembra que eu falei da imunidade? Flor de macieira, que está contida no imuno, vai ajudar não só o baço, quanto também o pulmão. E aí nós temos para coração, intestinos, músculos, o magnésio. O magnésio ele faz parte do quântico artéreo. Essa aí seria o primeiro tratamento para passar para essa pessoa. Agora, Patrícia, por um acaso você está me ouvindo? Tô sim. Legal, ótimo. Patrícia, aí por essa análise aqui, o que você achou? Qual que é o teu feedback? Realmente ela é perfeita, assim, a gente vê a pessoa, né? Algumas características eu acho que a pessoa escutando, claro, vai se sentir mais parecida do que a gente vê de fora, né? Mas é impressionante, assim, tudo que você consegue enxergar que eu ainda não consigo. Eu fico desesperada, sabe? Patrícia, pode falar, desculpe. Mas é tudo isso mesmo que você disse. E aí, como você disse, é um olho que tem muitas marcas, a gente acaba tendo que priorizar, né? E a gente... Eu que estou começando ainda, fico um pouco perdida nisso. Mas foi ótimo, assim. Estou bem feliz. Show de bola. Agora vem essa parte final do meu convite bar presente. Que a gente sabe que as coisas, né, no setor profissional estão cada vez mais competitivos. E uma das coisas que faz a gente ter bons resultados é nos tornarmos referências. Enquanto está todo mundo oferecendo as mesmas coisas, nós vamos por um caminho que poucos conhecem. E por fazer diferente, nós obtemos resultados que valem a pena, né? Sermos referência, com certeza requer um esforço a mais, um sacrifício que é recompensador. Se você quer ser referência profissional, você quer fazer a diferença na saúde e no relacionamento das pessoas, então o caminho para você se tornar referência na área das terapias integrativas é o Olho na Saúde. Porque esse exame que você viu aqui é só uma leve demonstração. Muito mais pode ser feito com esse exame incrível. E o método Olho na Saúde é uma exclusividade do Instituto da Qualidade de Vida. Nele, você não precisa investir comprando um equipamento para fotografar o olho, não precisa investir num software que é extremamente caro e também não precisa ser da área da saúde ou ter algum requisito. Nós ensinamos você a ser uma referência profissional extremamente do zero. Isso é porque você será o seu primeiro caso de sucesso. Vai mudar a sua alimentação, vai ter bons hábitos, vai estar sentindo que está na direção certa com o nosso suporte premiado. O método Olho na Saúde inclui tudo aquilo que você precisa para se tornar referência profissional, mesmo que hoje você não seja profissional da saúde ou não tenha completado seus estudos. Você vai receber ao final
de uma prova, que você vai ter pelo menos 60% de aproveitamento, o seu certificado com uma grande carga horária, 720 horas. Você vai ter acesso a essa formação por pelo menos 12 meses e vai receber todo o conteúdo que precisa para trabalhar em qualquer parte do Brasil, de forma presencial, de forma online, blindado contra denúncias e fiscalizações. Essa formação ela conta com 3 grandes etapas. Você vai se tornar um profissional da iridologia clínica, observando os olhos, vai identificar as partes mais frágeis do corpo e vai poder recomendar tratamentos. Vai entender toda a característica da iridologia comportamental, temperamentos, perfis comportamentais, padrões de relacionamentos, para que torne bons relacionamentos ainda melhores. E, por fim, vai se tornar um naturopata, com tratamentos que fazem com que a pessoa se torne mais bela, se torne mais feliz, com maior disposição de forma natural, segura e sem contraindicações. E talvez você queira saber, tá, mas quanto vale o olho na saúde? E eu devolvo a pergunta para você. Na sua opinião, quanto vale a sua saúde? Quanto vale a sua família? Quanto vale a sua carreira? Talvez desse trio aí, a gente pense que a carreira, né, seria o menos valioso, mas a gente fica muito tempo do nosso dia a dia batalhando, né? A gente investe muito tempo na carreira e acaba que a gente abre mão por causa da carreira de ter uma saúde melhor, de ter uma família mais estruturada, mais feliz, mais tempo com a família, né? Criando boas memórias. E a gente lembra também sobre o valor da nossa saúde. Então imagina aí quanto é que vale um pé seu, né, o seu pé direito. Quanto que você acha que vale? Mesmo você talvez não sendo um ótimo jogador, mas ele é inestimável, o seu pé. A sua mão, uma ferramenta de trabalho que nenhum ser humano vai conseguir substituir. E os órgãos internos? Quanto que você acha que vale um pulmão seu, né? Então, cada um desses componentes não tem preço. Se a gente realmente ter noção de quão valiosos nós individualmente somos, observando a parte física apenas, realmente a gente vê que a gente vale muito, muito, muito. Não dá para quantificar em moedas. E a família? A gente sabe que se um familiar nosso precisar de, às vezes, de uma parte, de um órgão, se a gente ama aquele familiar, a gente não quer saber se a gente vai ficar só com um órgão. A gente vai lá e faz uma doação porque nós queremos que aquele nosso familiar ele viva, né? Ele viva com qualidade de vida, porque a gente ama e ele vale mais do que um órgão no nosso corpo. Bom, tudo que eu estou querendo falar para você é que você está diante de um mercado que é extremamente promissor. As pessoas precisam e pagam bem para cuidar da saúde de modo natural, porque as pessoas estão cansadas de sintético, de contraindicações. As pessoas elas precisam cuidar da família e as pessoas elas também precisam de ter mais tempo, de ter um equilíbrio na sua vida profissional. Bom, para solucionar esse problema, nós temos a formação Olho na Saúde que está por poucas horas com as inscrições abertas. Então, para você que realmente quer fazer a diferença na sua saúde, na sua família e ajudar as pessoas ao seu redor, eu recomendo que vá lá e se cadastre. E o link para você acessar é simples, https://bit.ly/souni, sem acento. Então, diante de tudo o que foi falado, você tem 2 opções agora. A primeira, continuar o caminho que você estava. Você vai ignorar o que eu te falei e vai continuar fazendo as mesmas coisas. E vai deixar de ajudar pessoas que estão desenvolvendo o risco de ter um AVC e vai, infelizmente, levar o peso por essa escolha. Ou você pode escolher um novo caminho de prevenção, podendo ajudar a si mesmo, sua família e as pessoas ao seu redor, oferecendo um exame e tratamentos naturais para a prevenção do AVC. É isso, agradeço por você ter ficado aqui até agora e a gente se vê do outro lado na formação para você, candidato. Até mais!